Nestes últimos dias, enfrentamos muitas dificuldades com a pandemia, mudanças climáticas, aumento da maldade e rumores de guerras. Não é coincidência que o Senhor Jesus já tenha dito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Jesus disse que haverá a grande tribulação. Este será o período mais difícil da história da humanidade. Serão dias de grande sofrimento como nunca antes vistos desde a criação do mundo. E se eu lhe disser que é possível ter uma ideia de quando a grande tribulação ocorrerá apenas observando as profecias da Bíblia? E se eu lhe informar que podemos estar mais perto do que pensamos? Mas tenha calma, pois esta mensagem não tem a intenção de deixá-lo ansioso ou com medo. Eu simplesmente quero alertá-lo de que a volta de Jesus está se aproximando e que devemos buscar o seu reino acima de tudo. E estou certo de que você ficará impressionado com o poder da palavra de Deus. Como mencionei, é possível observar sinais de que está perto da grande tribulação. Claro, existem várias perspectivas teológicas, mas eu gostaria de analisar alguns textos bíblicos para tirar certas conclusões. Você sabia que muitas vidas estão sendo perdidas atualmente devido a guerras, especialmente no Oriente Médio, onde ocorrem vários conflitos? E para entender mais sobre a grande tribulação, é necessário primeiro compreender o papel de Israel nas promessas de Deus. Após a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, e o povo de Israel foi disperso por todo o mundo, cumprindo exatamente o que foi profetizado por Ezequiel. Olhe o que está escrito: então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Além disso, no livro de Marcos 13, Jesus já havia profetizado sobre a destruição do templo, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Hoje, historiadores confirmam que quando Roma destruiu Jerusalém e incendiou o magnífico templo, os soldados removeram todas as pedras para extrair o ouro derretido que havia sido escondido entre elas. Cada palavra de Jesus foi cumprida exatamente como ele havia dito. Essa é a força da palavra de Deus em nos revelar o que está por vir. Vou lhe contar o que Cristo disse a seus discípulos sobre sua segunda vinda e a grande tribulação. Veja o que ele disse: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Muitos teólogos afirmam que a figueira representa Israel e que para ela florescer, era necessário que seu território fosse recuperado. Isso aconteceu em 1948. Atualmente, apesar dos conflitos contínuos, Israel é novamente um país com território e soberania. Quando Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele não se referia à geração de seus discípulos, mas à geração que testemunharia todas essas coisas, ou seja, as pessoas que veriam a figueira florescer. Isso foi cumprido na geração do ano de 1948. Para entender essa profecia de Jesus, muitas pessoas tentaram determinar a duração de uma geração. No entanto, o aspecto mais importante é saber quantos anos uma pessoa pode viver. Para isso, vamos ler o que está escrito no Salmo 90. Ele diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor.
Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Levando em consideração este versículo, a expectativa de vida média de uma pessoa é de cerca de 70 ou 80 anos. Isso significa que a geração que testemunhou o restabelecimento de Israel em 1948 poderia estar viva até o ano de 2028. É importante notar que algumas pessoas podem viver mais de 100 anos, mas isso é raro. Portanto, isso sugere que a grande tribulação poderia começar em 2028. Gostaria de deixar claro que não estou afirmando nada, já que Jesus mesmo disse que ninguém sabe o dia de sua volta. No entanto, mesmo que Jesus não nos forneça datas, ele nos instrui a observar os sinais. Nós observamos que os dias estão se tornando cada vez mais difíceis. Basta olhar ao nosso redor para ver que o mundo está diferente. Há rumores de guerras entre Rússia e Estados Unidos, frequentemente relatados nos principais jornais. Pessoas estão sendo perseguidas e mortas por não aderirem a uma determinada religião, por pertencerem a uma raça diferente ou por terem opiniões políticas diferentes de seus governos. Desastres naturais, como terremotos e enchentes, aumentaram significativamente nos últimos anos, e os cientistas afirmam que o problema é irreversível. Além disso, há o projeto de reconstrução do terceiro templo, onde o anticristo se sentará, e o avanço da tecnologia, conforme profetizado por Daniel sobre os tempos do fim. Embora tenha havido momentos terríveis ao longo da história humana, é nesta geração que tudo parece estar pronto para o início da grande tribulação. Quero dar um exemplo disso em Apocalipse 11, onde está escrito que, durante o período da grande tribulação, 2 profetas pregaram o evangelho aos judeus por 3 anos e meio, até que o anticristo os mate. Podemos ver como todos esses eventos acontecerão. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui está escrito que todos os povos, tribos, línguas e nações testemunharam os corpos dos profetas simultaneamente nas ruas de Jerusalém. Isso teria sido impossível na época em que o apóstolo João recebeu essa revelação no livro de Apocalipse, cerca de 100 anos atrás. Também teria sido impossível, já que a televisão não existia. No entanto, nos dias de hoje, cada pessoa tem seu próprio celular e as notícias na TV chegam até mesmo aos lugares mais remotos do mundo em tempo real. Isso significa que nossa geração está totalmente preparada para o cumprimento das profecias do livro de Apocalipse. Quero lembrar novamente que a intenção deste vídeo não é causar medo ou ansiedade. O que desejo é alertar a todos para os sinais que vemos todos os dias e a necessidade de nos prepararmos em santidade para o retorno de Jesus. Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis.
Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador devem buscar uma vida de santidade, abandonando seus pecados e tudo o que os separa do Senhor. A Bíblia afirma que somos salvos não por méritos próprios, mas pelo sacrifício de Jesus por nossos pecados. Quando acreditamos nele como Senhor e Salvador, somos perdoados, salvos e nossos nomes são escritos no livro da vida. Portanto, não esperem o início da grande tribulação para se arrependerem. Hoje é o dia de se arrepender e tomar a decisão de seguir Cristo. Não esperem que as coisas piorem para valorizar o que é realmente importante. Sua vida é preciosa e Jesus ainda não retornou porque deseja que mais pessoas se voltem para Ele. Portanto, atenda ao chamado do Senhor e não precisará temer o futuro. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Vamos espalhar a mensagem de Deus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Estarei esperando por você no próximo vídeo. Que Deus os abençoe a todos. Amém.